Boa tarde, amadas, a paz do Senhor. Estou gravando esse vídeo aqui hoje porque o Senhor colocou uma palavra no meu coração já há algumas semanas. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês reflitam sobre ela, durante essa semana. Toda vez que forem interagir com alguém, no ambiente de trabalho, na família, em todo o ambiente que vocês forem, que essa palavra esteja sempre servindo como um orientador, um norteador das suas atitudes, das suas palavras, das suas conversas. Amém? Então eu gostaria de intitular esse devocional de hoje como Cuidado com o Fermento. Então, amados, a passagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde está no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 16, no versos 5 e 6. E diz assim: Passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de prover-se de pão. Jesus disse-lhes: Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, pensando e refletindo sobre essa passagem, lendo os versos anteriores e os versos que vêm depois, eu cheguei à seguinte conclusão. Quando eles entraram no barco, por algum motivo que não é explicado na Bíblia, eles esqueceram de levar o pão, o alimento que eles comeriam enquanto estivessem na água. Só que por algum motivo eles esqueceram. Então, eu conjecturando, eu imagino que ali houve conversa. Ah, não, mas eu esqueci, você esqueceu por conta de aquilo, porque você estava distraído, ou culpando outra pessoa, talvez o próprio vendedor de pão. Eu sei que a conversa, que eu imagino que eles estariam tendo, não era uma conversa proveitosa. Era algo, talvez, de julgamento. Era algo, talvez, retirando a culpa deles, aquela transferência de responsabilidade que a gente vê desde do Jardim do Éden, ali com Adão, Eva, culpando a serpente e culpando Deus, por ter dado aquela mulher para ele, aquela transferência de responsabilidade, daquela dificuldade de estar sendo, de pegar a culpa para si mesmo e assumir as suas falhas. Então, eu creio que naquele momento eles estavam ali discutindo, quem tinha esquecido o pão, por que foi esquecido o pão, às vezes levantando falsos, às vezes suposições, julgamentos, levantando mal pensamentos acerca das pessoas, fermentando aquela situação. A palavra de Deus usa muito o fermento, na maior parte das vezes, pejorativamente, como algo ruim. Algo que é pequeno comparado com a quantidade de farinha que é necessário, que você precisa de um pouco de fermento, coloca na farinha ali, leveda, porém algo ruim, que se não for usado da maneira correta, fermenta e traz algo que era para ser pequeno, grande, se a gente usasse esse fermento como uma ferramenta do bem, como Jesus explica na parábola do fermento e da farinha, que levedaria toda a massa, se ao invés da gente, às vezes, levantar situações, suposições, intrigas, a gente levasse sempre a paz, o amor, a concordância, sempre assumir a culpa, a gente fermentaria de uma maneira boa. Só que na maioria das vezes, se a gente não deixar o mau fermento tomar conta, a gente leva as coisas sempre pro lado ruim. A gente sempre fermenta uma situação e pensa, ah não, a pessoa fez isso comigo porque ela estava mal intencionada. Ah não, aquela pessoa não fez o serviço direito porque queria me prejudicar. Então, a gente tem que vigiar a todo momento e tomar conta para a gente não ser um fermento ruim na vida do outro e também ter um antídoto contra o fermento dos outros. Porque às vezes a pessoa fala tanta coisa no nosso ouvido, ela fermenta a gente de uma quantidade que a gente passa a ver situações, pessoas e relacionamentos de uma maneira conturbada, de uma maneira corrompida, de uma maneira que não é de verdade. E a gente passa a imaginar coisas que na verdade não existem porque a gente foi fermentado a pensar daquela maneira. A gente foi fermentado a agir daquela maneira. A gente foi fermentado a ter comportamentos que perante o Senhor são repreensíveis, porque nós nos deixamos ser fermentados e outras vezes, se a gente não vigiar, a gente fermenta o outro.
A gente faz uma leitura de uma situação errônea e a gente julga que aquilo é verdadeiro, mas na verdade não é. E durante a nossa vida, nós vamos encontrar pessoas de todos os tipos, de níveis espirituais diferentes. E cabe a nós tentarmos sempre promover a paz, né? Nunca colocar lenha, né? O que a palavra de Deus diz? Se não colocar lenha, o fogo se apaga. Então, se a gente sempre ter um discurso pacífico e sempre filtrar as coisas que a gente ouve para a gente não se deixar fermentar, para aquilo não descer para o nosso coração e a gente criar preceitos de pessoas ou concepções de situações diferentes do que realmente elas são. Então, no decorrer da nossa vida, muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas que são, na verdade, verdadeiros potes de fermento. Que a todo momento a pessoa está julgando a atitude de alguém, está sempre criticando alguém, está sempre zombando de alguém, fazendo menos de alguém ou de alguma situação, criando preconceitos, criando pré-julgamentos que na verdade não existe. Se a gente não vigiar, se a gente não tiver aquele antídoto que nos previne contra isso, a gente se deixa levar por essas situações e aquela leitura que é algo individual que a pessoa fez, um pré-julgamento, uma pré-concepção que ela teve, acaba sendo transferida e contaminando a gente como um veneno. E aquele veneno, se entrar no nosso coração, a gente passa a venenar outras pessoas. A gente passa a causar discórdia, contenda, no meio de situações, aquilo vai levedando, vai levedando, vai levedando. Então nós, como verdadeiros cristãos, a gente tem que vigiar, para a gente não deixar isso acontecer. Porque o pote de fermento nada mais é do que eu gosto de chamar de síndrome farisaica. Porque quando a gente vê muito defeito nas pessoas, a gente está agindo como um fariseu. Que a gente tem uma postura espiritual, talvez uma postura psicológica mesmo, de educação, ou a gente profissional. Se a gente começar a se achar mais sempre, que sempre a gente desenvolve um trabalho melhor do que o outro. Eu limpo melhor, eu cozinho melhor, eu educo melhor meus filhos, ou eu me comprometo melhor com essa situação, eu desenvolvo melhor. E se a gente começar a achar que a gente é muito mais do que o nosso irmão, que só o outro faz errado, que só o outro peca, que só o outro não desenvolve algo direito, e que a gente não é nada mais do que o fariseu que o Senhor repreende a todo momento na Bíblia. Que a gente não seja, que a gente fuja do fermento dos fariseus e dos saduceus. Que a gente tenha esse discernimento de discernir quando a gente está ouvindo um fermento e bloquear ele, e da mesma maneira que a gente não sirva também como fermento ruim na vida das pessoas. Que a gente não venha criar contendas, a criar discórdias, a jogar coisas, às vezes que pequena, que às vezes o fermento passa por tão despercebido. Às vezes você diz, não, foi um comentário, não foi essa a intenção, mas é justamente isso que o fermento faz. O fermento, ele é uma quantidade pequena, que faz levedar tudo. É uma faísca de fogo que faz levantar um fogaréu. Então a gente tem que tomar cuidado, Satanás é astuto. Ele não avisa assim, principalmente quando há uma conversa, seja por telefone, seja pessoalmente. Ele não fala assim, olha, agora eu vou criar contenda. Agora eu vou criar discórdia entre relacionamentos, agora eu vou criar um problema aqui. Sempre começa com um comentário pequenininho, uma mensaginha pequenininha, sempre começa dali. Aí vai subindo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até tomar conta da massa toda. Falando sobre isso, eu gostaria de compartilhar um outro texto que está em Gálatas, no capítulo 5, no verso 9, que diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, estejam sempre vigilantes. Busquem sempre a sabedoria e o discernimento do Senhor em todo momento durante o dia de vocês. Porque não vai aparecer como uma bandeja, aqui toma, Esse aqui é um fermento. Isso aqui vai te deixar nervosa, isso aqui vai te fermentar. Nunca aparece dessa maneira. Aparece sempre sutilmente. E muitas vezes passa despercebido. Aí o que acontece? Depois que te fermenta aquelas palavras, você passa a olhar situações, pessoas, relacionamentos de um outro ângulo, muitas vezes corrompido, muitas vezes errado. Aí você toma atitudes precipitadas. Aí o que você diz muitas vezes?
fui fermentada. Aquela situação me fermentou, aquela pessoa me fermentou, aquela mensagem me fermentou, aquela ligação me fermentou, e você toma atitudes precipitadas que só depois você vai ver que não tinha necessidade, que não tinha nada a ver. Então estejam vigilantes sempre. E agora, voltando ao livro de Mateus, eu gostaria de terminar com o antídoto que nós devemos usar a todo momento contra esse fermento que está dentro de nós e nas pessoas. Em Mateus 10, no versículo 16 diz, palavras de Jesus: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Os próprios homens, as próprias pessoas que te fermentam muitas vezes para fazer alguma coisa ruim, para chutar o pau da barraca, para criar uma situação com alguém ou contra uma situação, são as mesmas pessoas que vão te entregar depois. Por isso que eu sempre digo, quando alguém fala demais dos outros ou de situações que estão sempre insatisfeitas, sempre murmurando, quando você virar as costas, o assunto é você. Então tome cuidado com isso. E como a palavra de Deus diz, seja como prudentes como as serpentes. O que a serpente faz? Quando ela escuta algum barulho, ela foge. Quando ela escuta o perigo, ela foge. Ela é prudente, ela foge de situações. E simples como pombas. Quando alguém tentar te envenenar, quando alguém tentar te fermentar contra outra pessoa, contra uma situação, vigie. Pense sempre, não é bem assim, essa pessoa está querendo me levar para o outro lado. Não foi essa a intenção da pessoa com quem ela está querendo me colocar contra. Essa situação não aconteceu desse jeito que ela está me falando. Seja simples, seja humilde, como as pombas. Porque o Senhor nos avisa aqui que nós somos enviados como ovelhas nos meios dos lobos. E que a gente saiba, todo momento, em toda situação, em toda circunstância que a gente é inserido no nosso dia a dia, vigiar, para a gente não ser tragado pelo lobo. Amém?